Bom, meus amores, boa noite. Boa noite. Que Deus abençoe a vocês e a nós também, aos desencarnados que estão aqui para estudar junto com a gente. Pedindo a Deus e a Jesus sobre essa casa, essa escola bendita, Assim que ela seja. perdure por séculos afora, que Deus abençoe cada trabalhador dessa instituição. Eu agradeço de antemão a oportunidade de aprender e de trabalhar também, a confiança para falar um assunto desse. E nós temos um tempo relativamente curto para uma coisa muito profunda. É um assunto que a gente deveria passar um final de semana, um dia, 2 dias, falando sobre, discutindo, né? Mas nós pegamos alguns pontos para ser abordado sobre a questão do aborto, né? Ou seja, em defesa da vida, aborto não, né? Porque todos têm o direito de viver. O direito de viver é para todos, não é para alguns, né? Então, vamos na nossa reflexão aí, vamos começar lembrando de uma situação colocada por um professor de uma universidade americana, quando na sua aula ele fez a seguinte proposição para os alunos, né? Ele apresentou o histórico de uma família. O pai tem sífilis, a mãe tuberculose. Eles já tiveram 4 filhos. O primeiro veio cego, o segundo morreu. O terceiro filho é surdo e o quarto tem tuberculose. E a mãe está grávida. Vai para o 5º filho. Os pais estão dispostos a ter um aborto se for recomendado. Aí ele pergunta para os alunos, o que é que vocês recomendam? Diante daquele quadro, daquela situação, o que os alunos recomendariam? O que vocês acham que os alunos recomendaram? Abortar ou não abortar? Diante daquele fato todo lá. Diante daquele fato, creio nós que preferiram o aborto. É verdade. Todos os alunos, né, indicaram pela situação, aquele quadro familiar, né, que o correto seria praticar o aborto. Quando os alunos, assim, todos se expuseram, ele disse, parabéns, vocês acabaram de matar Beethoven, né? Beethoven. Que ele era o 5º filho e que mais tarde também ele ficaria o quê? Surdo. E, no entanto, mesmo com a sua deficiência, ele pôde compor, né, lindas melodias, aí, deixar uma verdadeira obra-prima, né, na música, deixando a sua colaboração, tanto na música como o exemplo de superação dos seus limites, das suas dificuldades, né? E já imaginou se, diante das dificuldades de alguém, a gente imputasse a ele o direito de não viver porque ele tem alguma falha, alguma dificuldade? Nós não estaríamos aqui, com certeza. É verdade. A maioria de nós, é verdade. Se as nossas mães fossem observar a grande dificuldade que elas tiveram, o momento em que engravidaram de nós, os problemas que estavam enfrentando, principalmente material, nós, na maioria, não estaríamos aqui. Né? Minha mãe, antes de falecer, ela disse que recomendaram para ela me abortar. Mas E ela venceu e não. Todos nós temos um fato desse para poder contar. Eu mesmo fui um caso, né? Vim num momento muito difícil de vida do meu pai e da minha mãe e houve um problema muito grande na hora do parto, porque naquele momento era parteira e eu tinha virado, né? Eu não estava pronta para nascer da forma normal, no parto normal. Precisaria de outra intervenção que não existia. Cirurgia cesariana, essas coisas, lá em 58, né?
E ainda meu pai correu e ainda teve que arrumar dinheiro emprestado, porque as irmãs de caridade do antigo São Vicente de Paulo, onde hoje é o Santa Genoveva, para transportar minha mãe lá, ela teve que até lhe arrumar dinheiro, ficar padecendo dores sentada lá, até que viesse com dinheiro para pôr para dentro e o parto ser forçado a ser normal. Não havia nenhuma cirurgia e ninguém dispôs. Ou seja, eu sou aquela pessoa que literalmente nasci virada para a lua, porque eu nasci dobrada, né? Essa região aqui, ó, foi a que primeiro saiu. Então eu nasci dobrada e nessa aí eu trouxe comigo lesões na coluna que veio a desencadear um monte de cirurgias, né? Que todo mundo aqui já sabe como que a coisa se deu. E também não é por acaso e nem sem necessidade, não é? Certamente eu estava querendo correr da reencarnação e tentei voltar, sabe? Mas não tinha jeito. Mas a gente sabe. Tá aí, né, Nasa? Mas então, lá, né, no Velho Testamento, nos 10 mandamentos, está lá: não matarás. Incrível que cristãos de todas as escolas religiosas, nós espíritas, incluindo principalmente, nós sabemos, está lá na teoria, a gente sabe disso, mas por vezes nós temos ideias totalmente contrárias àquelas que Deus nos permitiu, né, saber, e que não são aquelas que Jesus Cristo nos orientou, né? Pena de morte, eutanásia, aborto e várias outras coisas que não matam indiretamente, mas que prejudicam o modo de vida do ser humano, a qualidade de vida do indivíduo, onde ele deixa de ter assistência médica, onde ele deixa de ter educação, onde ele deixa de ter habitação, onde ele não tem um saneamento básico, onde ele é subnutrido. Isso tudo está dentro de um quadro que leva, né, à morte precocemente de cidadãos, ou mesmo o não nascimento de vários também por uma subcondição de vida que a mãe possa estar, né? Então, esse não matarás aqui, ele não deve estar lá no Velho Testamento, na lei mosaica, lá na lei divina que Deus permitiu que chegasse até nós, mas esse princípio precisa de estar dentro de nós. Nós precisamos de absorver essas coisas e abafar em nós e melhorar nosso sentimento para que em momento algum nós queiramos a extinção do outro ou a não vinda do outro a este mundo por qualquer outro motivo. Porque nós somos inteligentes, a tecnologia nos garante vários recursos para que não chegue naquela situação de ter que abortar um ser que já está a caminho, preparado ali para o nascimento, né? Então vamos caminhar mais um pouquinho. Muito bem. Os países onde o aborto é proibido, onde ele é proibido, está em vermelho. Onde ele está em verde? Permitido. Permitido, em larga escala. E o amarelo ali, a depender de votação, de situações, leis, né? De conformidade com as leis, com a cultura daqueles países ali, né? Então, nós vemos lá, ó, não tem nenhum estado no nosso Brasil, né? A nossa Constituição, ela é firme, ela garante a vida ali. Mas a estatística do aborto, ela no mundo inteiro e no nosso país, ela é bem triste, gente. Ela é muito triste, tá? O Brasil é um dos países campeões em aborto. 1 milhão por ano. No Brasil. Tá? Sem falar no mundo todo, como que essa coisa não é, né? Calcula-se que 50 milhões de abortos entre legais e clandestinos sejam praticados no mundo inteiro durante um ano. Tá? Nossa, meu Deus. 10 mil mulheres morrem a cada ano no Brasil, só no Brasil, devido ao aborto ilegal.
E essa aqui é uma das afirmativas, né, Argumentos, que as pessoas né, usam para poder legalizar o aborto. Então, para as mulheres não morrerem no aborto, legaliza o aborto. Ao passo que nós deveríamos trabalhar em cima de prevenção. Quem não tem o desejo de ser mãe, de ter filho, né, que não tenha e que se utilize de todos os meios que são possíveis para evitar que a gravidez aconteça. Com a tecnologia e com a informação que tem hoje, não é possível, não é? Então, isso aqui não deve ser utilizado por nós para poder alimentar a ideia de que é necessário que se legalize o aborto. Um erro não justifica outro erro. Não vai justificar. 300 mil mulheres são internadas com complicações decorrentes de aborto clandestino a cada ano no Brasil. Nossa. O que falta? Primeira coisa que falta, orientação no lar. Não só as filhas devem ser orientadas, mas os filhos também, porque eles também colaboram para que o filho haja concepção, né? Ele é o agente da concepção também. Então, filhos e filhas devem ser orientados, evangelizados. Eu ainda vou até mais longe. Acho que na casa espírita, incluído no plano anual de evangelização, deve existir, né, aulas que venham a abordar esse tipo de coisa. Conscientizar, né? Por que a casa espírita não fala de determinadas coisas? De crimes, de assassinato, de estupro, de aborto, de homossexualismo. Não fala em casa porque o pai e a mãe às vezes não tem a cabeça aberta, né? E não tem subsídio para poder trabalhar. Agora querem calar a escola, né? Vedar a escola, né? Não pode se falar sobre nada dentro da escola para esclarecer. Espera aí, mesmo parcamente sendo trabalhado alguns assuntos nas escolas, né? Olha quantas meninas saem grávidas aí de ensino fundamental e médio aí e estão aí praticando o aborto. Então, não pode falar de sexo? Não pode, ninguém fala. Mas acontece, as pessoas fazem, praticam o ato. E aí, na mais completa ignorância, para depois chegar numa situação dessa aqui, é muito complicado. Então a gente está precisando de rever muita coisa na nossa vida, na nossa prática, dentro do nosso lar, as abordagens, a questão de conversar, de dialogar, de mostrar, de discutir isso. Sabe qual que é o melhor lugar para discutir essas coisas? Culto cristão no lar. Lá na minha casa, os meninos eram pequenos, 4, 5, 6 anos, eu falava todo tipo de coisa que os meninos quisessem saber. De repente o menino fazia uma pergunta que não era nem da idade dele saber. Eu não vou esperar ele ter idade para saber. Eu até desenhava o aparelho reprodutor, ensinava como que acontecia aquilo ali e o respeito à vida. Falava de drogas, de todo tipo de coisa. Então nós estamos assim, num século avançado na tecnologia, onde os meninos acessam tudo o que quer, ficam sabendo muito mais coisa do que os pais dentro de casa, do que os adultos, mas ninguém pode falar. Esses assuntos são velados. Isso no mínimo é hipocrisia, vocês vão me perdoar. Eu não posso deixar de falar isso num momento como esse, tá? Não posso deixar de falar isso. É hipocrisia da nossa parte, né? E achar que os nossos filhos não vão sentir desejo e não vão fazer também antes da hora, é bobagem, porque nós fizemos lá atrás, a maioria. E os outros não. Então, é preciso de algo, é preciso de orientação.
é preciso de oração, é preciso de muito exemplo, é preciso de instrução, é preciso trazer livro para dentro de casa, ler com os filhos, trazer livros, entregar para os filhos, certo? Então a gente precisa de fazer isso aí. Ensinar com amor, né, Nasa? Ensinar com amor. Você não vai sentar um menino daquele ali e vai rasgar o verbo para ele de tudo tintim por tintim, mas você vai sanar as dificuldades que ele tiver. A quem ele vai recorrer quando ele tem dúvida? E se ele não tem o pai e a mãe, e não tem a liberdade de chegar e falar, não, lá dentro de casa, o que eu quiser falar, eu posso conversar com meu pai e com a minha mãe, com quem que ele vai falar? Pais como referência, né? Não é? Então nós precisamos de parar, primeiro ponto, parar e pensar aí. Isso é profilaxia. Ah, vai resolver todo o problema? Não, não vai. Mas o problema maior começa aí, na informação, na formação. Tá? E a doutrina espírita está aí para esclarecer. Não é? Ó, número de abortados por cada 1000 mulheres. Olha lá. Na Índia, 3. Na Holanda, 6. Japão, 15. Inglaterra, 15. Canadá, 15. Austrália, 17. Suécia, 19. Estados Unidos, 26. O Brasil, 36. China, 38. Cuba, 55. Bósnia, Estônia, 70. Olha lá a Rússia. Tá? Olha a Romênia. Pensa a dificuldade de reencarnar no país desse. Hã? Interessante é que os Estados Unidos, que é liberado, tem Que é liberado. O Brasil tem menos número por 1000 do que o Brasil, hein? Do que o Brasil. Que Tá é vendo? Você viu como que são as que coisas? é conciliada aí a conscientização, a profilaxia. É lógico. Então nós não podemos perder tempo, não. Espírita tem que parar de perder tempo, tem que ficar mais esperto e fazer bom uso daquilo que o Espiritismo trouxe para alargar a nossa consciência, e a gente está fazendo a coisa certa. E o Espiritismo também veio para nos ajudar a repensar essas coisas todas, e a gente dá um salto a mais nessa encarnação em conhecimento. A lição ali, ó, se um assassino tivesse condições de ver o que aguarda ele não sujaria a mão com o sangue do outro. Se o indivíduo, desde o berço lá, ele tivesse orientações sobre a vida, o respeito à vida, ele não vai pensar em assassínio. Você está entendendo? Vai diminuir muito isso. Né? Então o conhecimento ajuda demais. Essa epidemiologia aqui é só mesmo uma informaçãozinha, né? O Joaquim é biólogo e ele cobra esse tipo de coisa, né? Assim, 70% das concepções humanas, elas não atingem viabilidade. Isso é natural. Isso é o aborto espontâneo, não chega a nascer, né? 50% são perdidos espontaneamente antes mesmo que haja o atraso da menstruação. Ela já se perde, tá? De 15 a 20% das gravidezes clinicamente reconhecidas terminam em aborto espontâneo. E 50 dessas são no primeiro trimestre. Isso acontece. Agora, não é provocado. São causas naturais. Não é? Não só biológicas, mas tem também a ver com o espiritual. Né? Então tá ali, acabei de falar no homem e ele chegou. Eu já falei aquela parte, vamos pular para frente. Salve! No livro dos Espíritos, nas questões abordadas 358, 880, 344, 359, 372, 687 e várias outras que indiretamente falam sobre o assunto, nós vamos encontrar ali perguntas relacionadas a isso que o Kardec fez para os Espíritos. Tá certo? Então vamos caminhar mais um pouquinho. Na 358, Kardec pergunta assim, ó: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Qualquer período? Há sempre crime, crime sempre transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirará a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então você já está tirando a oportunidade daquele espírito de vir, de progredir, porque nós fazemos o nosso progresso
é através também da reencarnação, e não só aprendendo em espírito no mundo espiritual. Nós prescindimos da vida física, porque aqui é a escola, é o hospital, é a oficina de trabalho. E é aqui na prática, no vamos ver, no corpo a corpo aqui, não é? De par com as dificuldades, que nós vamos provar aquilo que nós já dizemos, que já aprendemos na teoria. Não é? Bom, na questão 880, Kardec pergunta: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta: o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a existência corporal. Certo? Então, gente, isso aqui não é passivo de dúvida. É claro como a luz do dia. É crime. É interrupção da oportunidade de crescimento do outro, em qualquer momento, por qualquer pessoa, tá? E o primeiro direito que o natural do homem é de viver, tá? É de viver. Para a doutrina espírita, está claro e definido em todo o assunto que aborda isso, que a ocasião em que o ser espiritual se insere na estrutura celular, iniciando a vida biológica com todas as suas consequências, é a concepção. Houve a concepção, está ali. Você deveria interferir antes de acontecer aquilo, que é muito mais fácil. É muito mais fácil você tomar anticonceptivos do que você interferir algo que ali já está. E é danoso para os dois lados, para a mãe e para o espírito reencarnante. E danoso também para quem faz, para quem orienta, para quem indica. Aconselha, né? Para quem dá o remedinho, chazinho, a erva tal faz isso, a erva tal faz aquilo. Até a pílula tal que é assim. Pílula do dia Todas seguinte, as pessoas envolvidas num processo de aborto, coitado dele, né, gente? Nasa, nesse gancho aí até a pílula do dia seguinte, né, seria? Vamos falar mais pra frente ali, agora mesmo. Bom, em que momento a alma se une ao corpo? Olha lá, a união começa na concepção, quando dentre milhares de espermatozoides, né, o mais animado, o mais forte, o mais destemido, né, ele consegue romper as barreiras e adentrar, né, para o local de onde dali para frente vai ser ele vai ter todas as condições para poder se desenvolver até se corporificar, como nós estamos corporificados aqui, né? O espírito designado para habitar certo corpo a esse se liga por um laço fluídico, né? Que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. Lógico que há vários tipos de estrutura aí, não é? Há casos que imediatamente eles vêm. Outros, a mãe tem algo que atrai aquele espírito, né, para si. Mas tudo está de acordo com o planejamento divino. Né? E nós, que somos os seres pensantes e inteligentes da criação, precisamos de aprender a entender o sentido da vida e não querermos interromper aquilo que é da lei natural, aquilo que é da lei de Deus, aquilo que é da natureza, não é? O grito que o recém-nascido solta anuncia que elas se contam no número dos seres vivos e dos filhos de Deus, né? Então, olha só que beleza. Mas interessante, né? Há muitos daqueles que levantam a bandeira a favor do aborto. E graças a Deus, graças a várias escolas religiosas e a Federação Espírita, que faz todo um movimento, né, com pessoas interessadas de todo o país, e todo mundo marca presença, vai para o Congresso e leva faixa, e cobra, estimula, e vai
né? Cobra dos deputados, dos senadores e tudo, dá uma pressão da sociedade e isso deve continuar, porque nós não podemos ser omissos diante desse fato, né? Então nós precisamos de entender que hoje nós estamos aqui, mas precisamos de outras oportunidades para poder reencarnar também. Verdade. Não é assim? Então é assim, né? Vamos que vamos. E precisamos de conversar. Eu tenho uma filha de 18 anos lá em casa, né? Que com 16 ela já namorava e eu sou muito brincalhona, mas através das brincadeiras eu falo sério. A gente sai, vai na farmácia, peguei outro de um bico, falei, olha que o preço desse bico. Um bico custa isso tudo. Falei pra você ver, um bico custa isso tudo. Olha a mamadeira, olha o NAN. Medicação, não é? Vacinas, alimento, tempo, amor, carinho, presença. Gente, tá pronto, tá preparado? Vamos receber. Se ainda não, esperemos o momento exato. Esperemos o momento exato, para ter um momento, né? Então não se pode conceber o estudo do abortamento sem considerar o princípio da reencarnação, gente, tá? O ser, ele é persistente à concepção, bem como sobrevivente à morte biológica. Então o espírito, ele já há antes do corpo. Ele já existia antes. E depois da morte biológica, ele continua existindo, mas ele pré-existia, né? Então, a reencarnação é a grande oportunidade de redenção humana. É onde o espírito, por misericórdia divina, tem a oportunidade de redimir-se, né? Dessa redenção perante sua própria consciência, de se reajustar perante aqueles que prejudicou, né? De refazer aquilo que não fez bem feito, ou de fazer aquilo que deixou de fazer. Então, nós não podemos deixar de forma alguma de considerar o princípio da reencarnação quando se trata da questão de aborto, né? E a síntese filosófica do Espiritismo é lá qual? Nascer, morrer é nascer ainda. E progredir sempre na roda das encarnações. Tal é a lei. Então nós precisamos. Vai vir nesses nascimentos crianças de todos os tipos. E cada um vai vir com um corpo adequado às provas de que ele tem que passar. De acordo com as necessidades que tem para se desenvolver num momento, ou então para espiar tão só naquele momento. Isso vai ser considerado a trajetória reencarnatória dele, aquilo que ele tem que reajustar ali no passado, né? Então, há síndromes das mais variadas, há problemas dos mais variados que a gente vai até ver essa questão aqui agora mesmo. Bom, existem alguns tipos de aborto. O aborto terapêutico, né? Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, haveria crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Então, aconteceu da mãe engravidar e ela está com um problema ali gravíssimo. E se aquela gravidez não for interrompida, a mãe vai morrer. Aí o Kardec pergunta se dá a essa situação aí, né? Esse aqui é o aborto terapêutico, né? Seria crime. Haverá crime em sacrificar. Os espíritos respondem: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe, não corporificou, não nasceu, né? Ainda a sacrificar-se aquele que já existe. A mãe possivelmente fará tratamentos, né? E aquele mesmo espírito ele poderá voltar e naquela própria mãe ali, depois de tratada, depois de reequilibrada, e ela
ter uma Gestação que lhe favoreça o nascimento daquele espírito ali, né? Então, nesse caso, a lei ampara, tá? O código ali ampara isso. Nós vamos tocar nesse assunto mais para frente também. Outra questão também é o aborto por estupro, né? É o aborto por estupro. Essa questão, até mesmo a questão de estupro, é uma coisa que muitos aqui no Brasil hipocritamente tentam velar a situação, né? Quando uma mulher ela é obrigada a ter um ato sexual sem o consentimento dela, é estupro. Ninguém é obrigado a fazer nada que não quer. Uma vez que eu estou sendo coagida a fazer algo que eu não quero, está considerado como, Mesmo né? sendo casada. Hein? Mesmo sendo casada. Mesmo casada. Até pelo próprio marido, vamos falar isso. Vamos usar isso. É marido e mulher, né? Certo? Não é o outro que chegou e eu... Não, é o marido mesmo. E vocês não têm noção do quanto que isso acontece. Acompanhado de violência dentro dos lares. Então, é justo se perguntar se foi a criança que cometeu o crime. A mulher foi estuprada, então ela agora tem que interromper. A própria mãe disse assim, ó, eu não tenho condições emocional de olhar a todo momento para aquele menino e saber que não foi porque eu quis, era isso. É um dilema que a mãe passa e que ninguém está para julgar, certo? Mas o filho tem culpa? Não tem culpa, né? Nesse caso, qual que era o mais correto de se fazer aí nesse caso? Abortar? Não. Deixa que o filho nasça. Você não quer ele, alguém quer. Coloca na adoção. O Estado, a lei lá fala que ele tem a responsabilidade sobre isso. É o mal menor. Agora, há muitas mulheres que mesmo nessa situação não abortam e têm nos filhos verdadeiros amigos. E é uma pessoa que avançou no moral, na evolução espiritual, porque ela passou por cima de muita coisa para poder preservar o direito dele nascer, e amou e educou aquele indivíduo que ele veio. Quem tem condições de fazer isso e faz, eu mesmo conheço, tenho uma amiga que não mora aqui, mora em Goiânia, que foi estuprada a caminho de casa, né? Foi pega e ela tinha problema asmático, de respiratório. Ela ficou internada vários meses, quase perdeu a vida, mas Jesus abençoou e hoje está lá, né? A criança linda e maravilhosa. Supera as dificuldades, né? Então, mas a mãe é que tem que decidir isso. Mas o melhor é que ela decida, não pela morte do filho, né? Então, mesmo em decorrência de uma violência, a posição espírita, vamos deixar claro, mesmo nesse caso de violência, o espiritismo, a doutrina espírita, não está fazendo apologia à violência e nem achando que é normal e que é natural. De forma alguma, tá? Mas mesmo aqui, a posição espírita é absolutamente contrária à proposta do aborto, ainda que haja respaldo lá na legislação, tá? A posição da doutrina é sempre, né, essa. A vida. Né? No Brasil, o aborto só é legal em caso de estupro, risco de morte para a mãe e feto com anencefalia. A lei está lá, garantindo isso a ela. Mas felizes são aqueles pais, pai e mãe, que mesmo nesses momentos de grande dificuldade, eles conseguem superar as dificuldades e ter os seus filhos. Quando a minha filha caçula
estava com 21 anos e eu, aos 41, achava que não tinha perigo nenhum engravidar mais, né? Eu falei, agora, né? Só alegria, né? Pois é. Não teve uma pessoa nessa cidade, no movimento espírita, que não sorriu muito, bem gostoso, né? Quando eu anunciei que eu estava grávida, 21 anos depois, né? E quarentona, pensa bem, minha vida, aquela loucura, aquela correria, eu só ia em casa para tomar banho, para dormir, nem almoçar eu não ia, já ficava na rua, né, 2 escolas, aquela loucura, sem a palestra, campanha e tal. Aí a garotinha veio, eu tive uma gripe muito forte, umas coisas, fui no UAI, não, você tá com início de pneumonia e antibiótico, injeção, aquelas coisas, vai lá fazer inalação, aquelas coisas todas, Berotec, que você ficava até assim, né? Mas aí eu acho que foi intuição, eu estava na escola, falei, gente, vou chamar alguém aqui do laboratório para colher meu sangue. Colheu o sangue, no outro dia eu fui lá buscar, depois da aula. Aí fui lá, busquei, aí eu naquele laboratório da IPAC ali do Olegário Maciel, perto da João Pinheiro. Eu peguei o envelope lá assim, atravessei a rua e desci assim para a esquina, lá tem um sinaleiro. Tava grosso o envelope, falei, credo, grosso desse jeito e tal, né? Aí eu virei assim, a hora que eu nem abri, eu só olhei assim, tava lá assim, ó, parabéns mamãe, o cartão do teste do pezinho. Eu chumbei no chão. Paralisou. Primeiro pensamento que me veio, eu vou morrer no parto. Porque no parto da segunda eu tive eclâmpsia pós-parto, hemorragia e o trem ficou feio. E eu quase morri, a menina também. Me veio assim, ó, eu vou morrer no parto. Mas não tem importância, se eu morrer, a bichinha vai nascer. Né? E tratamento espiritual ali, no Alfredo Júlio, Dr. Fritz, e lá no Fé Amor, e água fluidificada, e aquela coisa toda, e um útero que já estava problemático, né? E aquela meninona, eu andava desse jeito assim, não dava quando ele esticou o corpo, a coluna já estava arrebentada naquela época. É uma maravilha. Foi uma maravilha aquilo, gente, mas que coisa mais boa, mudou minha vida totalmente. 9 meses depois nasceu o vírus. 9 não chegou não. Quando foi o 8º mês, no 3º mês eu já tive que tomar medicamento para segurar, porque começou a sangrar, repouso absoluto. Absoluto. E no 5º mês eu comecei a tomar injeção para amadurecer o pulmão, que ela tá para vir em qualquer hora. Quando completou 8 meses hoje, no outro dia ela já estava nascida. Com mais de 3,5 kg. Pensa, ainda tinha mais um mês. Nossa. Não matava aquilo, não. Vontade de nascer. Uma mulherona linda, maravilhosa, está lá, cuidando da mãe velha hoje. Né? Então, vale a pena. Ainda que eu tivesse desencarnado. E olha, quase que desencarno. Porque no corte da cesárea, eu peguei uma bactéria no hospital, deu infecção hospitalar e eu fiquei com um pé na terra e o outro, não sei nem onde, sabe? E quase que eu embarquei, né? Mas eu tinha um pensamento positivo. Se essa filha veio, porque Deus quer que ela venha e fique comigo. E eu vou vingar também, né? E nós duas vingamos juntos, né? Amém. E hoje nós estamos lá, graças a Deus. Bom demais. Mas, gente, no Código Penal brasileiro, né? O aborto, lá no artigo 128, está escrito assim, ó, não se pune o aborto praticado por médico. O aborto, se necessário. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz do seu representante legal, sim. Certo? Mas tem uma coisa ali bastante interessante também. Mesmo que o aborto sendo legalizado, até mesmo os enfermeiros, que eu li a parte lá,
de quem, os envolvidos no aborto, né? Os enfermeiros são proibidos de praticar aborto clandestino, de ajudar, de colaborar de qualquer tipo. E mesmo quando ele é legalmente autorizado, nesses casos, o profissional da enfermagem, ele deve decidir de acordo com a consciência dele. Se ele não quiser, ele não é obrigado a fazer e a participar do aborto. Ele vai consultar a consciência dele. Se ele não quiser, ele não é obrigado. Assegura isso, até pro... Bacana, né? Muito legal. Eu achei, né? É objeção de consciência. Lógico, né? Então é isso aí, gente. Tem o tal, né? O aborto eugênico ou piedoso. Ah, ele vai nascer aleijado, ele vai nascer cego, surdo, com esse problema, a cabeça desse tamaninho, a cabeça desse, né? Anencéfalo, né? Vamos tirar. Vai ser sofrimento, ele vai passar por preconceito. Sofrimento ou é outra coisa por parte da família? Orgulho. Já tem que ver o que é isso aí. Na 372, que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Aqueles que estão lá no livro dos Espíritos, aqueles que não vão compreender, não vão entender, são lerdos no raciocínio, não tem a condição mental, não é? Vivem alheios ao mundo. Normal. O que pensar? O Kardec pergunta para os espíritos. Aí os espíritos respondem, olha lá, gente. Os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. É uma expiação para ele. É uma forma dele se purificar, dele resgatar algo lá do passado. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestar mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Mesmo aqueles que têm as lesões mais graves e que você acha que ele é inconsciente, que ele não entende, que ele não compreende, o espírito dele, ao se afastar do corpo físico, ele retoma totalmente a capacidade dele. Ele tá proibido naquele momento, por um certo tempo, de se manifestar pela própria condição do corpo físico que não oferece. Né? O corpo dele não oferece condições para que ele possa se manifestar. Mas o espírito é lúcido. Ele está passando por aquela situação por uma necessidade de purificação, que precisa ter essa oportunidade de ser muito amado, de ser aceito, de ser muito ajudado. Né? Então, a gente precisa entender esse tipo de coisa. Quando você não entende a evolução espiritual, quando você ignora as leis da reencarnação, o objetivo dela, aí fica fácil você falar, eu sou a favor, eu sou contra. Não é assim também não, né? Existe um outro aborto que se chama econômico ou social também, são desculpas para o aborto, né? Aí o Kardec pergunta, indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que ela seja excessiva na Terra, vai ter tanta gente reencarnada que não vai ter nem comida nem água para todo mundo. Então por isso a gente precisa pode abortar para controle da natalidade, controlar, né? A população, o crescimento dela. Os espíritos respondem o seguinte, não, Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. O homem, ele coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. E eles ainda, o Kardec ainda completa, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar, segundo a lei de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. A Terra, o planeta Terra é riquíssimo, tem para todos. Mas o grande problema nosso é que uma minoria quer concentrar o poder econômico, o poder de todas as coisas, e a grande maioria ficar sem nada. Isso só vai acontecer enquanto existir o quê?
ambição, orgulho, egoísmo, não é? O mal dentro das pessoas. Quando nós abolirmos isso de dentro de nós, meus irmãos, nós não precisamos preocupar não, porque Deus toma conta dessa coisa aí, tá? Caminho pro final. Pílula do dia seguinte, tá? É aborto? É aborto? Segundo o Espiritismo, é, né? A pílula do dia seguinte é aborto. A Sueli Caldas Schubert, ela tem vídeos lá na internet em que ela fala assim com uma propriedade incrível. Primeiro que ela é da área médica, não é? Pesquisadora e integra órgãos, né, do movimento espírita que estuda sobre essas coisas e levanta a bandeira e defende a vida, né? Então, ela explica lá que esse anticoncepcional aí, né, essa pílula aí do dia seguinte, é segundo o Espiritismo aborto, se já tiver ocorrido a fecundação. Então vamos imaginar que tem aí, no período do carnaval é que mais o povo usa, né? Mas sem carnaval usa também aí, diariamente, né? Quem garante que quando a pessoa corre na farmácia e fala assim, eu vou tomar a pílula do dia seguinte, ela já anteriormente já não tenha acontecido a concepção? Quem garante isso? Tem como, certo? A união já se inicia no momento da fecundação, né? Durante algumas horas ali, após o relacionamento. A pílula do dia seguinte ela é considerada abortiva. Por que ela é considerada abortiva? Porque ela impede a clivagem. A clivagem é a divisão da célula já, né? Do ovo, ou seja, deste modo a fecundação já foi iniciada. Ou seja, o espírito já iniciou o processo reencarnatório e aquela pílula do dia seguinte simplesmente vai expulsar o fulaninho de lá. O DIU também é uma forma abortiva, é um anticonceptivo também, tá? Que não é como o anticoncepcional, que vai impedir com que aquilo aconteça. Ele vai criar a condição de expulsar o óvulo ali depois da fecundação. Então, está interrompendo também um processo que já aconteceu também, né, gente? Direitos da mulher. Hoje a gente está aí, principalmente com a mídia aí, né? As pessoas, cada um tem sua ideologia, né? Há muitos teóricos que desde o passado traz aí as suas teorias, a sua ideologia, né? Que é sempre repensada. E em cima dessas novas ideologias sempre estão aí, não é? E hoje nós temos aí as feministas longe de fazer crítica de forma alguma a este movimento, não. Inclusive eu tenho até muitas amigas que são feministas e eu não concordo com algumas bandeiras, com né? O posicionamento, com algumas coisas, entendo a luta até um certo ponto, mas com determinados atos e atitudes que o grupo tem, eu não sou obrigada a concordar, não é? Nós não somos obrigados a concordar. E nem também temos que agredir as outras pessoas e impedi-las de pensar, de ser, de fazer o que elas querem fazer e de ser o que elas querem ser, não é? De forma alguma, não é? Mas uma das bandeiras do feminismo aí é justamente isso. O corpo é meu, eu decido quem eu quero e quem eu não quero, né? E o ponto de vista da doutrina é que houve a concepção, há crime no aborto em qualquer situação, não é? Logicamente que não há de ter nenhum feminista espírita, porque se o indivíduo é espírita, se tem consciência daquilo que a doutrina prega pra gente, se alcançou esse ensinamento, se entendeu e se compreendeu o objetivo da vida,
Não tem como. Não tem como eu tá com, né? Servir a Deus e mamon ao mesmo tempo. Não tem jeito. Servir a dois senhores, né? Impossível. Não tem como. Né? Verdade. Então, assim, mas não é impossível que há espíritas, de forma alguma, principalmente na atualidade agora, né? Em que até mesmo dentro do movimento espírita há bandeiras levantadas, né? Há os espíritas progressistas e os espíritas o que mesmo, Joaquim? Retrógrados. Os ortodoxos, fundamentalistas, né? Os muito radicais, que também não abrem a mente para entender nada, e aqueles que são conservadores. Ultra livres e leves. Não. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado quando for um pensamento vier para decidir sobre vidas. Né? Então, há o direito de escolha entre ser mãe e não ser. Elas podem e devem, o corpo dela é delas, não é? Agora, esse direito, ela exerce com todos os recursos que a ciência tem proporcionando antes da concepção, que é o mais viável. Quando passa a existir também o direito do outro de nascer, né? Que é o nascituro, o direito à vida sobrepõe ao direito da mãe, né? Pessoa, da própria mãe. Verdade. Né? Então a gente precisa ver isso daí. Consequências do aborto. Após o abortamento, mesmo quando acobertado pela legislação humana, o espírito rejeitado pode voltar-se contra a mãe. Pode não. Volta-se contra a mãe, torna-se um terrível inimigo, um obsessor. Principalmente se a mãe abortou várias vezes aquele mesmo espírito. Já viu o Divaldo Pereira Franco contar? Da mulher que abortou, da amiga dele, procurou ele, falou que namorava com um homem casado, e ele não largava da esposa de jeito nenhum, e ela era muito fértil. Ela abortou 16 vezes. 8 vezes o mesmo espírito. Né? Então pensa como que fica esse vínculo de relação, de aproximação desses dois espíritos aí, o que vem para o futuro. Sem dizer que ela obteve um câncer e morreu assim, nova ainda, por conta das consequências. Dessas consequências todas aí, né? Um dos fornecedores das moléstias, gente, de teologia mais obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupa vastos departamentos de hospitais e prisões, e está aqui, ó, consequência de aborto. Né? Então o indivíduo nem sabe por que ele está com aqueles problemas, tanto mulheres quanto homens, principalmente nós, né? Muito bem. As consequências do aborto, segundo o André Luiz, lá no mecanismo da evolução em 2 mundos. Os efeitos no corpo físico, infertilidade, abortos espontâneos, você vai desejar ter um filhinho, igual tem 3 irmãs lá que não tem, morre de vontade, inclusive teve uma que teve uma complicação no útero, há 15 dias atrás, teve que passar por uma cirurgia, quase morreu nessa cirurgia, com 40 anos de idade, não tem nem um filhinho, né? Natimortos, né? Hemorragia e infecções, choques e comas, útero perfurado, insônias, perda de apetite, distúrbio gastrointestinal. Peraí. Isso aqui são só efeitos físicos que pode dar em pessoas que trazem, né, na sua ficha limpa, essa problemática do aborto lá do passado. Nasa, falando por... Qual é o seu nome, garotinho? João Neto. O João Neto. Não sabe o que é natimorto, né? Natimorto, eu imagino que não saiba, né? Ele nasce morto, nasceu morto. Ele foi até formar, é inteirinho, tem o corpo formadinho, mas no entanto nasceu... No caso do anencefalo. Anencefalo, né? Já nasceu, porque a prima da minha esposa, ela teve... Às vezes... Ela teve uma criança dessa forma, e ela levou a gestação até a final, mas ela foi tirando... Pois é. Os efeitos psicológicos agora, gente. Às vezes nasce vivo, E os efeitos psicológicos disso? Sentimentos de culpa, que você não sabe de onde que sai, você está sempre depressivo,
sempre triste, com aquela amargura, com aquele aperto no coração, com aquela coisa ruim, como se você tivesse feito a coisa pior do mundo e você não se lembra, você não fez nada de errado nessa vida, né? Nessa vida. Impulsos suicidas, viu, gente? Arrependimento, baixa autoestima, receio da morte, desespero, perda de interesse sexual, desejo de acabar a relação amorosa, alto interesse em bebês, é louco por beber, mas não consegue ter nenhum, ódio por pessoas ligadas ao aborto, incapacidade de se auto-perdoar. Né? Só uma daquelas ali já desmorona a gente inteirinha. Muita gente, né? Então, na Evolução em 2 Mundos, o André Luiz fala do aborto criminoso, analisando a cumplicidade. Tudo pesa sobre a mulher. Tudo é a mulher. Ela é a rainha do lar, ela que é responsável pelo lar equilibrado, né? Ela que tem que estar lá no santuário doméstico, ela tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo, mas e o parceiro dela? E o homem? Né? Então vamos ver para o homem, ele também vai ter distúrbios que se manifestam quase sempre na encarnação seguinte. Ele vai ter moléstias testiculares, até câncer, daí para frente. Desendocrinias diversas, que são perturbações de funcionamento das glândulas endócrinas, que também vão aparecer inúmeras outras doenças derivadas daí, sem falar nos processos obsessivos. Para a mulher, desconforto em futura gravidez. Arritmia do centro genésico, deslocamento de placenta, aquelas coisas todas que a gente já conhece, né? Hipocinesia uterina, que favorece o aculturamento de gonococos, streptococos, pós-parto, bactéria, que é onde dá infecções e às vezes até, em alguns casos, a mãe até desencarna, né? Febre puerperal, salpingite tuberculosa, degeneração cística do córeo. Depois, se vocês quiserem, eu deixo com o Júlio aqui, vocês podem até fazer pesquisa sobre isso daí para ver isso em imagens lá na internet, de tudo isso aí, porque não dá tempo. Inflamação e formação de tumores, né, na mulher, cardiopatia a partir do aumento da carga plasmática na corrente sanguínea, né, acumulação de antígeno que provoca lenta asfixia do feto, né, e por aí vai. Gente, é complicado um negócio desse daí, tá? É muito complicado. Muito bem. E quem aconselha? Quem aconselha ajuda direta ou indiretamente no aborto? Quem são? Né? Os que procuram alguém para orientar o aborto. Eu conto pro Júlio. Júlio, eu quero abortar. Não, peraí que eu vou ver quem que eu procuro para orientar nesse aborto. Aí você conhece alguém, você vai lá, aquele outro alguém, e quando vê uma rede de pessoas, tá? Os que levam medicamentos abortivos, que indica, certo? Os que levam para fazer ou pagam para realizar o aborto. Na maioria dos namorados ou noivo ou marido que às vezes não quer, às vezes o próprio marido tira. Então acabou o relacionamento, você aborta. Né? Tem mulheres valorosas que falam, então vai com Deus, que eu não vou abortar. Vaza. Pega andando, porque meu filho, não. Né? Outras não têm essa altivez, né? Nós não podemos julgar também. É verdade. Cada um está numa condição, longe de julgar qualquer pessoa. Né? Quem são eles? Pais. Acredita que tem pai ou mãe que obriga? Antigamente, as filhas iam para os monastérios para fazer abortos lá, ou então passar gravidez nos monastérios. Tinha os filhos lá que ficavam para adoção e a filha chegava falando que estava no exterior. Para o exterior, para outra coisa. Amigos, maridos ou namorados, médicos, enfermeiros que realizam, né? Parteiros inconscientes também que ajudam nesse tipo de coisa. Essas pessoas todas estarão assim complicadas. O espírito abortado no mundo espiritual. Essas pessoas imaginam assim, ele nem era nascido, ele não existe, né?
Verdade. É uma simples massa. Então, não há problema algum. Além de ser problema, de ser crime, ainda tem uma outra coisa. Como é que esse espírito que teve a sua oportunidade cortada das mais variadas formas, com chás, injeções, ou então destruídos, despedaçados com aparelhos, quando já estão no processo mais adiantado da reencarnação, como é que esses espíritos chegam no mundo espiritual? Quem cuida deles lá? O que eles vão passar lá? O processo de dor, de dolorimento, de dor moral. A dor moral ela é muito maior, de ser rejeitado, de alguém não te querer e te causar tanto mal e tanta dor, te expulsar dos braços, né? Então, muitos não conseguem perdoar. Vários são aqueles que não voltam mais naquela mesma família e naquele mesmo lar, né? E as obsessões vão correr a mãos cheias, meus amigos, né? Por que não abortar? Porque a mulher não é dona da vida que foi gerada no ventre dela. Embora o corpo seja dela, aquela vida pertence a Deus. Somente Ele é que pode dispor da nossa própria vida, da vida de qualquer um. Somente Ele, tá? Porque é uma violação do direito básico do ser humano. O primeiro direito natural do homem é o de viver. Porque é uma desencarnação violenta, agressiva, e o perispírito daquele coitadinho vai ficar lesionado do jeitinho que ficou o seu corpinho físico. Vai demorar um tempo para se regenerar. Né? Nós, devemos lembrar que antes de encarnar, o perispírito passa por um processo de regressão. E aquele abortado... Restringimento. É um restringimento. A maioria dos abortados, dificilmente, imediato, retorna à condição anterior, perispiritual, para o indivíduo continuar a vida evolutiva lá também na vida espiritual. Ele regride, então, né? Nós ficamos responsáveis por eles. Por eles do lado de lá. É verdade. Sem falar da simbiose psíquica que fica. Ele tá lá, mas ele está ligado psiquicamente na mãe, lá no útero. Ele está ligado ali. Né? Então... É um atraso de vida, então. É um atraso de vida. A vida do espírito vai ficar conturbado, vai demorar mais a se reequilibrar do lado de lá, vai ter maior dificuldade para poder se submeter a um novo reencarne, porque ele não vai ter segurança mais, ele vai ter medo. Mas isso também é um processo de amadurecimento e evolução para o espírito. Também. Né? Tudo é aprendizado. Porque até né? mesmo o mal, até o mal, né, é didático. É aprendizado, né? Serve de aprendizado para ambos, o espírito que iria reencarnar, como os pais. E também porque é mais fácil conviver com os filhos difíceis, gente, do que com obsessores, viu? Isso é verdade, né? Esse aí, eu acho que se ficar isso gravado na nossa cabeça, é melhor você ter o inimigo ali do lado, que você pode amar, que você pode orientar, passear, dormir junto, contar história. Você está entendendo? Ajudar ele a progredir, que você vai arrefecer a mágoa e o ressentimento que ele tem contra você nessas condições com ele reencarnado, do que ele engendrando todas as formas de nos prejudicar do lado de lá. Essa é uma das, né? E como é que eu faço? Se eu já abortei nessa encarnação, como que faz? Né? Tratamento. Errar todo mundo erra. Não é verdade? Agora, nós não podemos insistir Parar no erro, né? Não né? paralisar nada. Qual que é a forma? Já abortei? Então tá. Eu não vou mais pensar em aborto. Eu vou aceitar os filhos que Deus me deu. Eu vou amá-los demais da conta. Ou eu vou ajudar a criar filho alheio. os meus sobrinhos. Né? Eu
posso adotar se eu não tiver condições mais de trazer, né, através da reencarnação no meu corpo físico. Eu posso adotar, eu posso amar a humanidade muito, amar muito, mas com muita força mesmo. Fazer todo o bem que você pode para a humanidade nos mais variadas situações. Acolher as mães grávidas, ajudar no enxoval materialmente para que a mãe não tenha condições de dar para os outros, mas você ajudar a sustentar por um certo tempo aquela criança, ser o padrinho ou a madrinha daquela criança para que ela não seja abortada ou para que a mãe não tenha necessidade de dar para os outros porque não tem condições de criar. Gente, cada um de nós fizer com um espírito, uma pessoa, uma mãe, uma única vez nessa encarnação, pensa na população, né, no planeta Terra, como que não seria. Você não precisa fazer para todo mundo, você faz para um, né? Então, dar nova oportunidade ao reencarnante, muitas orações, adoção, caso necessário, muito trabalho no bem, amar infinitamente, né? Amar e amar e amar. Gente, essas pestinhas tem hora que cansa, mas que cansaço gostoso e prazeroso que é a tal da criança. Que coisa mais boa. Visto os netos quando começam a vir, gente, que maravilha que é quando os netos começam a chegar. Se todo casal soubesse o que é ser avô ou ser avó, né, superaria todas as grandes lutas, superaria aquele sujeito ou aquela sujeita que quer entrar para formar o triângulo amoroso. Pode ser a loira que for, que vai falar, não, minha morena é mais bonita, já tem olho claro, é dela que eu gosto, né? Porque eu falo, quando eu vejo o vô e a avó lá brincando no parque com os netinhos e tudo, você vai fazer com o neto, que você não deu tempo de fazer com o filho, você tinha que trabalhar muito. Né? Se a gente soubesse, a gente esperaria até lá para a gente poder estar junto nesse momento sublime, porque é um momento de grande sublimidade. Não é para quem quer não, isso é para quem merece. Para quem merece? Gente, e é engraçado, né? Todo mundo que está aí levantando a bandeirinha do aborto aí já está aqui encarnado, né? Eu não vejo, gente. Eu ainda não tive notícia de desencarnado do lado de lá, fazendo movimento no mundo espiritual a favor do aborto. Eu nunca vi nenhum médium contando que viu esse tipo de coisa, né? Quer dizer, depois que você está aqui de boa, tem que estar consciente, projetado na vida, aí você levanta a bandeira, né? Aborto, então, sim, gente, há muitas formas de nós nos postarmos na nossa vida sem violência, sem agressão contra o outro e sem imposição, impedimento da vida de qualquer espírito, gente, né? Então eu fico no por aqui, não é? E tem uma coleção do Nércio Antônio que chama Os Abortados, Abortei, Nós Abortamos, né? O Livro dos Espíritos, então, é fantástico o que traz sobre isso. Lá na Gênesis do Allan Kardec, no capítulo 11, acho que no tópico 17, tem uma parte muito bacana lá que explica sobre a concepção lá, né? O Código Penal seria tão bom se a gente tivesse um livrinho desse e de vez em quando a gente buscasse as coisas lá e visse o que é, o que não é, o que a lei apoia, o que ela não apoia, qual que é o direito que a gente tem, qual que é o direito que todo cidadão tem. Porque quando a gente conhece, a gente não fala tanta asneira e nem levanta bandeira de uma forma que inconsciente. Né? Então, o conhecimento não ocupa espaço. A gente precisa partir para os livros, né? Sem falar artigos, documentários, livros baixados na internet que tem, né? Palestras e mais palestras que tem ali. Assim, né? A gente não pode alegar ignorância não, gente, tá? Bom...